Boa noite, a alegria é estarmos reunidos mais uma vez no dia de hoje para adorar o Senhor, agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e nos fortalecendo em tudo para a batalha da vida cristã. Estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, que nós temos estudado já há alguns meses, temos observado que há uma grande batalha. Depois que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, há uma grande batalha espiritual. Tem um livro que era muito lido na década de, se eu não me engano, é de 80 para 90, é Este Mundo Tenebroso. E esse livro é uma ficção falando da batalha espiritual, mas os anjos e demônios batalhando. E existem anjos e demônios, existe esse tipo de batalha, mas a revelação bíblica que nós temos sobre isso é pouca. Então nós não temos mais do que o que a Bíblia nos diz. Mas a grande batalha que nós enfrentamos é entre nós e nós mesmos, lutando contra os nossos pecados. Temos observado na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e no capítulo 7, que nós somos pecadores e que fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ser justificado pela fé significa não ser condenado pelo justo juiz, que é o Senhor nosso Deus. E que após esta justificação, mesmo redimidos pelo sangue do Cordeiro, ainda somos pecadores. E o fruto do pecado é a morte, mas a obediência ao Senhor é a santificação. E o conceito de felicidade da Bíblia, que reflete, obviamente, a vontade de Deus, é um conceito de felicidade diferente do mundo que nós vivemos. Especificamente, os textos que nós estamos estudando em Romanos não tratam a princípio de felicidade, mas o resultado é esse. Quando obedecemos ao Senhor, nós temos vida. E como Jesus falou, é vida e vida em abundância. Então, nossa preocupação aqui na terra é obedecer ao Senhor nosso Deus, que se revelou aqui na Bíblia Sagrada. Não obedecer a Deus significa pecar, e o fruto do pecado é a morte. Vimos no capítulo 7 que o apóstolo Paulo, ele lutava contra os seus próprios pecados, e sofria, era a batalha espiritual que ele estava travando ali. O bem que ele queria, ele não fazia, mas ele sabia que era o bem porque estava de acordo com a lei de Deus, a palavra revelada do Senhor, e o mal que ele não queria, que também foi revelado na Bíblia Sagrada, o pecado, era esse que ele fazia. Então ele estava em conflito ali, como todo crente que busca obedecer ao Senhor, passa por esse conflito todo dia, várias vezes por dia, nós escolhemos ou Deus, ou o nosso próprio pecado. Isso é constante na nossa vida, essa é a grande batalha. Gera desconforto, gera sofrimento, porque todos sabemos que tomar decisão é difícil, principalmente decisões espirituais, e que são importantes na nossa vida diária. Todos os crentes, todos nós, crentes em Jesus, temos que decidir por Deus, sempre. Vamos falhar, sabemos disso muitas vezes, mas que a nossa falha não seja intencional, nem proposital, nem por gosto e apego ao pecado. Que a nossa falha seja por displicência, que a nossa falha seja por um lapso, por uma fraqueza que fugiu rapidamente do nosso entendimento, mas que jamais seja um retorno à escravidão do pecado. Ao chegarmos no capítulo 8, Paulo entra numa doutrina muito importante, que é a doutrina da santificação. E nós caminhamos do capítulo 6 e do capítulo 7 para chegarmos exatamente neste ponto onde o apóstolo fala diretamente do que é esta santificação. Por isso, no capítulo 8 de Romanos, do verso 1 ao verso 11, que é o texto que nós vamos ler hoje, a ideia principal desse texto, de Romanos 8, do 1 ao 11, é que nós devemos ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que nos liberta do pecado. Jesus na cruz nos libertou da condenação dos nossos pecados.
Jesus ressuscitou e subiu ao céu, e Jesus está lá governando tudo que existe. É Deus também, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Mas como Jesus mesmo falou no Sermão do Cenáculo, ele tinha que ir para que o outro Consolador viesse. Esse outro Consolador é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. Toda quarta-feira, no culto de oração, temos estudado sobre o Espírito Santo de Deus, e vamos estudar até esgotar os textos da Bíblia sobre o Espírito Santo, porque nós temos que aprender desta terceira pessoa da Trindade, que é Deus. Esse Espírito é quem nos capacita, irmãos, a vencer o nosso próprio pecado. Não temos condição de vencer o nosso próprio pecado. Não temos condição de sermos crentes que agradam a Deus. Não temos. E foi isso que nós observamos também no capítulo 6 e no capítulo 7. O coração do homem é tão pecaminoso que ele usa a lei de Deus para o próprio pecado. E uma das formas é o legalismo, é achar que eu posso, sem Deus, seguir a palavra de Deus. Ou é achar que eu posso, somente guardando os princípios éticos de comportamento que a Bíblia diz, eu posso chegar a Deus. Não tem como. Digamos, e só revisando, isso é muito interessante, e a Bíblia nos revela isso no capítulo 6 e 7. Digamos que eu não crio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, não tive este passo de fé, e eu decidi, como um bom cidadão, pago meus impostos, que trabalho, que sou presente na minha família, que cuido dos meus filhos, eu decidi ler a Bíblia e seguir as ordens bíblicas para um bom comportamento. Não matar, não roubar, não adulterar, não cometer coisas ruins, males para as pessoas. Eticamente, eu estou indo bem. Mas isso não significa que eu estou agradando a Deus. Entendem? Não significa. Porque se eu não crer no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não tenho um relacionamento com Deus, independente da igreja que eu vá. Eu não tenho relacionamento com Deus. É necessário uma conversão, arrependimento e fé. Esses dois elementos unidos a Bíblia chama de conversão. Conversão do caminho do pecado para ser semelhante e seguir o Senhor Jesus Cristo. Conversão que implica crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Somente a partir desta conversão eu tenho um relacionamento com Deus. E somente a partir desta conversão eu posso realizar obras de justiça no poder do Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Sem esta conversão, sem a justificação pela fé, sem a reconciliação com Deus, qualquer imitação de obra que a Bíblia aprova é somente um comportamento ético, é mudança de comportamento. É bom porque a pessoa ela será abençoada, porque só o fato de seguir a Bíblia, mesmo sem crer em Jesus, ela é abençoada, mas não significa que ela tem um relacionamento com Deus, que ela é salva e que as obras que ela está realizando agradam a Deus. Por quê? Porque o nosso coração, mesmo nós crentes em Jesus, quando não fazemos para a glória de Deus, nós estamos fazendo para a glória de outra pessoa, ou a nossa glória, ou pensando somente na humanidade. E não é bom pensar na humanidade? Mas tem um valor maior que a humanidade, e esse valor é Deus. Nós temos que fazer as coisas primeiro por amor a Deus, e depois nós fazemos por amor aos seres humanos. E se o que nós fazemos por amor ao ser humano não é para a glória de Deus, perde o valor para o Senhor. Então você pode ter uma pessoa muito caridosa, lembra de 1 Coríntios 13, que dá tudo para os pobres, que tem o corpo queimado em favor dos pobres e dos miseráveis. Se não tiver amor, e aquele amor não é o amor humanista que a gente vê nos filmes, é o amor que a Bíblia ensina, e esse amor é Deus. Deus é amor. Então, se não tiver o amor de Deus, não vale nada. E é isso que vejo, o pecado do homem é tão grande, que o homem usa a própria palavra de Deus para o pecado. E Paulo disse, não, está errado, não pode. Temos que nos arrepender dos pecados. A Bíblia, a palavra de Deus, a lei, como Paulo coloca aqui, ele falando da lei, ela é santa, justa e boa.
Então ela não é pecaminosa. Pecaminoso sou eu, que uso a lei para as coisas erradas. E fazemos isso muitas vezes. E então chegamos no capítulo 8, que é o que nós vamos ler agora, onde nós temos essa instrução, ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que nos liberta do pecado neste processo de santificação, é o outro Consolador que Jesus enviou para nos ajudar a vencer esta batalha espiritual. Leiamos a partir do verso 1, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Que texto maravilhoso e que nos explica quantas bênçãos nós temos hoje. Ouça o Espírito, porque é Ele que nos liberta dos nossos pecados. Hoje é o ministério do Espírito Santo na nossa vida que nos fortalece para obedecer a Deus. Coloque isso na sua mente. Sem o Espírito Santo, não tenho condição, não consigo, não vou obedecer. Mas se eu depender deste Espírito pela fé, certamente obedecerei a Deus o máximo possível. Vamos ver esta ideia e este texto aqui a partir de 3 entendimentos de como o Espírito Santo nos liberta do pecado. O primeiro entendimento é que somente por Cristo o Espírito Santo habita em nós. Em nós habita o Espírito Santo e ele só habita por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Para falar disso, Paulo começa esse texto nos lembrando do que ele já afirmou. Olha o verso 1 de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque fomos justificados pela fé. O que é ser justificado pela fé? Fomos declarados justos? Éramos criminosos. E todo aquele que não se arrependeu do seu pecado e não creu no Senhor Jesus Cristo é um criminoso diante de Deus. Ah, pastor, mas eu não faço coisas ruins. Eu cuido da minha casa, eu sou um cidadão, nunca cometi crime, nunca fui fichado, né? Não ando em bebedeiras, em pecados e coisas horríveis. Como é que você diz que eu sou um criminoso? Mas é assim que o justo juiz enxerga todo pecador. Não importa, aos nossos olhos, sim, tem pecados que são terríveis e tem pecados que dá para a gente ir cometendo. Mas aos olhos de Deus não é assim. Basta o mínimo pecado. Porque para Deus pecado é desobedecer a sua vontade, a sua lei. Veja, o pecado de Adão e Eva aos nossos olhos parece uma coisa muito simples. Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem, certamente morrerão. Deus disse, essa era a lei para Adão e Eva. Simples, muito simples. Mas eles descumpriram esta simples lei. Não é que o fruto era místico, não é que no fruto tinha uma magia lá, um negócio, não. É porque havia uma lei. Adão e Eva eram livres
para obedecer a lei e para desobedecer a lei. E eles exerceram a liberdade de desobedecer a lei. E então o pecado entrou no mundo, como vimos no capítulo 5, e pelo pecado a morte. E a nossa desgraça hoje é o nosso próprio pecado. O problema do mundo hoje é o nosso próprio pecado. O problema do mundo não é a economia, não é um problema econômico, não é um problema social, não é um problema político, não é um problema militar. São problemas, a gente sabe disso. Mas a raiz destes problemas é o pecado do ser humano. E enquanto há pecado, haverá tudo isso. Não se iluda que vai ter um governante que vai melhorar o negócio. Não vai. Sempre vai haver a corrupção, a destruição, e as coisas são assim, até a volta de Jesus. Porque o homem, nós, seres humanos, escolhemos o pecado. Mas para aqueles que creram em Jesus, não há condenação. Foram declarados justos, foram declarados inocentes dos seus pecados. Por quê? Porque o castigo foi colocado sobre Jesus lá na cruz. Aí é o que nós chamamos de substituição. A substituição da nossa condenação aconteceu quando Jesus foi pregado na cruz. Jesus pregado na cruz, Deus pregado na cruz, sofreu o inferno para nós não termos condenação. Ao ler um versículo como esse, era para nós chorarmos de alegria. Se um dia o Senhor permitisse que nós fizéssemos uma excursão no inferno e voltássemos, ler esse texto aqui, nós iríamos, eu acho que ia ser tanta alegria que ia ser indizível, inexpressivo. Eu imagino que nós íamos louvar a Deus assim com mais vigor. Imagino que nós dedicaríamos muito mais da nossa vida às coisas de Deus. É porque eu acho que às vezes nós esquecemos ou minimizamos o tamanho da obra de Deus por nós. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não mais iremos para o inferno de fogo por toda a eternidade, porque a liberdade desta condenação não está nas obras da lei, obras éticas de comportamento. A liberdade dessa condenação está na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele foi o único digno, o único que poderia livrar o homem da condenação dos seus pecados. Paulo começa esse texto nos lembrando isso, e então ele vai para o verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis que nós vimos no capítulo 7, a lei do Espírito e a lei do pecado. O que é a lei do pecado? Certamente é o fato de que ao pecar, eu recebo morte. Morte física, morte espiritual, e todo dia que eu ou você pecamos, nós estamos morrendo. Cada pecado é um acréscimo ao nosso sofrimento. Às vezes achamos que os pecados são bons, podem até parecer, mas não são. Eles nos destroem. E nós temos que fazer uma grande campanha de ódio contra o meu próprio pecado, e você contra o seu próprio pecado. Quer odiar? Não odeie ninguém ao seu redor, odeie o seu pecado, descubra o seu pecado, perceba, investigue o seu coração, no seu devocional diário, no momento que você vem na igreja, senta nessa cadeira, é para você desligar do resto do mundo e focar, o que é que está sendo dito da Bíblia ali, onde é que eu me encaixo aqui, qual pecado eu estou cometendo, onde eu preciso buscar o Senhor neste momento. Isso é alegria, isso é bênção. Perceba que os padrões de Deus são completamente diferentes dos padrões daqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. E recebemos a lei do Espírito da vida por causa de Jesus. Tudo isso aqui Paulo está interpretando à luz do Evangelho. Jesus disse, eu tenho que ir ao Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Está aqui, é o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. Deus também, ele dá vida. Ele está em nós. Crentes em Jesus, não sei explicar como, não sei em que parte de nós, mas a Bíblia diz que Ele está, e se Ele está, e Ele é o poder de Deus também, nós temos poder para vencer os nossos próprios pecados. Talvez o que nos falte é fé, é acreditar que este Espírito realmente nos capacita.
Talvez o que nos falte é crer que este Espírito nos fortalece para termos vida. Precisamos cada vez mais de fé. A igreja moderna, ela carece de fé. Quando eu falo da igreja moderna, é toda igreja, na América do Norte, na América do Sul, é o que se observa. Não cremos na Bíblia, mas na prática fraquejamos. Eu não sei se Deus vai realizar ou não o meu pedido de oração, o milagre que eu peço a Deus. Eu não sei se Ele vai realizar, mas uma coisa eu sei, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e só Ele pode fazer isso. Cabe a mim descansar no Senhor, confiar que o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja, e Ele age mesmo, e eu descanso, oro, e esse Espírito vai agindo nos nossos corações. Como eu vou poder convencer qualquer pessoa aqui? Eu não tenho esse poder, essa capacidade. É o Espírito Santo de Deus. Quem te convenceu a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Foi o Espírito Santo de Deus. Quem nos convence a viver uma vida de santidade? É este Espírito. E nós temos esta lei do Espírito da vida através do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 3. Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Novamente, Paulo está explicando aqui como foi a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Perceba, 3 vezes se repete só nesse versículo a palavra carne. E carne aqui se refere ao pecado e à natureza pecaminosa. Em outros versículos, essa palavra aparece novamente, porque ela simboliza, ela não é a carne física, mas ela simboliza a nossa natureza de pecado. E ela existe em nós ainda, infelizmente, ela deixa de existir quando nós estivermos com o Pai na ressurreição, que é o versículo 11, trata exatamente disso. Mas enquanto estivermos aqui, há essa luta contra a carne. O verso 3 diz, o que for impossível à lei. O que foi impossível à lei? A lei não podia nos salvar. A lei não podia nos declarar justos. Ninguém pode, seguindo o que a Bíblia diz, somente mudando o seu comportamento, ter um encontro com Deus. Não tem como. É necessário uma transformação, que é Deus mesmo que opera. E Paulo diz, no que estava enferma pela carne. Não é que a lei estava doente, mas a ideia aqui é que nosso pecado tornou a lei em algo ruim. Entende? E aí Paulo está se referindo ao quê? Aqueles que buscam salvação por obras. Vou seguir o que a Bíblia diz, então serei salvo. Opa, não é por aí. É necessário se arrepender e suplicar para Jesus ser o seu Senhor e Salvador. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho. Então só Jesus pôde cumprir o que a lei não podia fazer, para a salvação e para a santificação também. O seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Jesus veio em semelhança da carne pecaminosa, nosso corpo aqui, mas obviamente Jesus nunca teve pecado, mas ele veio como homem, 100% homem. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sofreu todos os ferimentos como um homem sofreria, todos os ferimentos ali, machucados, dos chicotes, do açoite romano, dos cravos, nos punhos, nos pés, do furo da lança, da coroa de espinhos, tudo isso Jesus sofreu e morreu como homem, mas obviamente um homem sem pecado, e ao mesmo tempo Deus. Como explicamos isso? Não temos muito o que explicar, a não ser o que a Bíblia diz. Jesus era 100% homem sem pecado, como Adão antes de pecar, e 100% Deus. E só este ser, chamado Jesus Cristo, Deus e homem e Deus ao mesmo tempo, poderia nos livrar da condenação dos nossos pecados. Geralmente, quando eu discipulo alguém ensinando o Evangelho, eu pergunto, você acha que é a pergunta pegadinha, né? Você acha que há alguma outra forma, se Deus quisesse, você acha que Deus poderia te salvar de alguma outra forma, que não através de Jesus? E às vezes alguns dizem, claro, Deus é soberano. É verdade, Deus é soberano.
mas não tinha outra forma. Só Deus, homem, morrendo na cruz, poderia nos livrar da condenação do inferno. Somente. Graça pura. Jesus fez isso sem nenhum interesse, a não ser o interesse de agradar ao Pai, que é Deus também. O amor de Jesus, certamente, pelo Pai é tão grande que Jesus se voluntariou lá na Trindade para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo, para vir ser o nosso Consolador, certamente, como estamos falando hoje, e então, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenou o pecado na carne de Jesus. O nosso pecado foi condenado em Jesus. Lembre-se disso. E essa é a base do Evangelho. E é por isso que nós fazemos tudo o que fazemos, na igreja e fora da igreja, para a glória de Deus. Porque Jesus foi condenado por Deus na cruz, no nosso lugar, para nós não sermos condenados. Por isso o verso 1 diz: agora, pois, agora quando? Depois que Jesus morreu na cruz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque Deus condenou Jesus na carne, na cruz, para nos livrar da condenação dos nossos pecados. E então, observe João 14,16, Jesus falando sobre o Consolador. João 14,16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Significa que Jesus era um Consolador. O Espírito Santo é outro Consolador. Consolador é uma palavra complexa, pode ser traduzida aqui por advogado, por motivador, por alguém que está impulsionando você. E era o que Jesus estava fazendo aqui no seu ministério terreno. E o Espírito Santo é o outro Consolador. Jesus subiu aos céus após ter ressuscitado e deixou este Espírito, esta terceira pessoa da Trindade, para nos fortalecer. Porque nós não temos condição. Não conseguimos. Há uma batalha espiritual dentro de nós, todo dia, todo instante. Não há quem faça o bem. Ah, mas Jesus me salvou. É verdade, agora eu posso escolher o bem, mas também posso escolher o pecado. E essa é a batalha. E parece que tudo que é do pecado é mais fácil, mais simples, né? Mais aparentemente gostoso. E parece que tudo que é para Deus é difícil, é sacrificado, é complicado. E se nós seguirmos na mentalidade humana das pessoas sem Cristo, jamais vamos escolher a vontade de Deus. Vamos sempre escolher o mais fácil. Eu não estou dizendo que toda vez a vontade de Deus é difícil. Não. Mas requer mais esforço, um pouquinho. Requer mais vontade. E quem supre essa vontade em nós? Espírito Santo. Basta o quê? Eu querer. É só isso que a gente tem que fazer. É só isso. Pare para pensar se não é isso. Basta eu querer. Eu querer ter um tempo para ler minha Bíblia todo dia. Basta eu querer ter um tempo para orar e conversar com Deus todo dia. Basta eu querer pregar o Evangelho. Não importa se você vai entender tudo da Bíblia, se você, no seu devocional, não importa se você vai orar 10, 20, 30 minutos, 1 hora, não importa se você não se acha digno e capaz, não somos mesmo, não importa se você, eu não sei pregar o Evangelho, nada disso importa. O que importa é que você queira e vá. O Espírito Santo faz o resto. É isso que importa. Isso é crer. Isso é depender de Deus. Isso é o pré-requisito fundamental para a nossa santificação diária. Querer. E então, Jesus ainda diz em João 14,16, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus subiu, enviou outro Consolador, para que ele esteja para sempre convosco, conosco. Verso 17, João 14,17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não tem esse Espírito. Isso é exclusivo dos filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus. Por isso nós temos a capacitação sobrenatural para vencer as tentações e os nossos desejos pecaminosos, os nossos próprios pecados. Esse Espírito está sempre conosco. Estamos trabalhando quarta-feira, meditando sobre 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Ele está sempre lá.
mas eu posso querer apagá-lo. Eu não quero ouvir, eu não quero dar atenção, eu fecho os meus ouvidos à voz do Espírito, que é a voz de Deus na revelação do Senhor, e nós podemos apagar este espírito, e aí escolhemos o pecado. E isso é terrível, gera a morte. E veja que o mundo não tem este espírito, mas nós temos, nós recebemos. E o detalhe, Jesus aqui estava no Sermão do Cenáculo, falando com os apóstolos. Aí Jesus diz, vós o conheceis, o Espírito Santo, porque ele habita convosco. O Espírito Santo já habitava com os apóstolos. Só que aqui ainda é a velha aliança. Jesus não tinha morrido na cruz, nem ressuscitado ao terceiro dia. Depois que Jesus ressuscita, ao terceiro dia e sobe ao céu, no capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo. Ao final do verso 17, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele já habita, mas ele ainda não está em vós, dentro de vós. Ele estará quando, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a igreja. Essa é a grande diferença da nova aliança, uma das grandes diferenças da nova aliança para a velha aliança. Velha aliança, o Espírito Santo habitava no meio do povo dos crentes do Antigo Testamento, habitava, mas não estava, não havia intimidade. O Espírito estava ali, capacitava, mas não como hoje. Hoje o Espírito Santo não somente habita, como o Espírito Santo está em nós. Não precisamos de templo, tanto que não devemos chamar esse prédio de templo. Alguns chamam de salão de culto, o prédio da igreja, porque o templo, o santuário, é cada crente no Senhor Jesus Cristo. E o fato de o Espírito Santo hoje habitar e estar em nós, significa que nós temos esta pessoa, que é Deus também, nos capacitando a vencer essa batalha espiritual. Esta é uma grande promessa do Senhor, que se cumpriu, na verdade, se cumpre nas nossas vidas, e nós não podemos esquecer disso. Veja, Paulo falou que nós somos completamente depravados e pecaminosos, pecadores ali, antes de crer em Jesus, desde Romanos capítulo 1, capítulo 2, parte do capítulo 3, e então no capítulo 3 mesmo ele começa a falar da justificação pela fé. Fala no capítulo 4 de Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Fala no capítulo 5 que nós somos reconciliados com Deus. No capítulo 6 e no capítulo 7, fala da santificação, dessa batalha espiritual dentro de nós, e que o pecado sempre gera a morte. Então, em Romanos 8, Paulo apresenta o elemento fundamental para a santificação, que é o Espírito Santo. Olha Romanos 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que o preceito da lei se cumpre em nós? Se uma pessoa conseguisse cumprir todos os mandamentos de Deus, sem errar nenhum, em nenhum segundo da sua existência, essa pessoa seria salva, por obras. Mas, obviamente, é impossível. Mas o preceito da lei se cumpriu em nós. Em que sentido? Porque Jesus cumpriu a lei morrendo na cruz pelos nossos pecados. Jesus não pecou e ainda recebeu a condenação do nosso pecado. Aí acontece um fenômeno que nós já explicamos lá em Romanos capítulo 4, que é o da imputação. O que é isso? O meu crime, os meus pecados foram imputados, lançados sobre Jesus na cruz. E a justiça de Jesus, as obras de Jesus foram lançados na minha conta diante de Deus. Então, para todos os efeitos, diante do justo juiz, que é o Senhor nosso Deus, o Pai, os crentes não cometeram crimes. Porque Jesus pagou pelos crimes deles e foram declarados justos, declarados santos por causa de Jesus. E é o que está sendo dito no verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente os que andam no Espírito são salvos e são santificados. Então é necessário andar no Espírito. Olha Efésios capítulo 1, verso 13, vou ler aqui alguns versículos. Efésios 1, 13.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Primeiro vem a palavra, vem a salvação, e então vem o selo do Espírito. Perceba que sempre o Espírito Santo acompanha a conversão e ele entra em cena nas nossas vidas. Olha Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. De alguma forma sobrenatural, o Espírito Santo fala a nós de que nós somos filhos de Deus, ele nos convence, nos mostra, obviamente à luz da Escritura, mas através de uma ação que nós chamamos pela Escritura de iluminação. O Espírito nos ilumina e mostra que somos filhos de Deus. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, que quer dizer papai, paizinho, no aramaico, intimidade com Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, recebemos este Espírito Santo, que é o Espírito, também chamado Espírito do seu Filho, Espírito de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. 1 João 3,24, 1 João 3,24 diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Só provamos que amamos a Deus na prática, guardando os mandamentos do Senhor. Aquela pessoa que diz que ama a Deus e vive na desobediência e no pecado, não está andando como a Bíblia diz. Então, parece mentiroso. E nós só conseguimos guardar esses mandamentos pelo Espírito que nós recebemos. E 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo é uma marca na vida de todo crente. Um crente que se santifica e que cresce em obediência a Deus, não é porque ele é muito bom. É isso que nós temos que aprender. Não é porque este crente tem méritos, mas é porque o Espírito Santo que habita nele o fortalece para ser obediente. A glória não é deste irmão. A glória da santificação é de Deus. A única coisa que nós fizemos no processo de santificação foi: eu quero, Senhor, me livrar dos meus pecados. Eu quero ser um crente que não anda no pecado. Eu não quero gostar desse pecado. Eu gosto, mas eu não quero. Eu quero, como o apóstolo falou, mortificar a carne, me desprender das coisas desta terra. E assim como o apóstolo, eu quero estar ansioso pela volta de Cristo. Irmãos, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, ao ponto de que não tem nada aqui que nos interesse, a não ser aquilo que agrade a Deus. É assim que nós vamos crescendo. Não estou dizendo que você deve ser um eremita, não é isso. Nem que você deva viver uma doutrina asceta, no sentido de só querer coisas ruins para você, não é isso. Deus nos dá muitas bênçãos, né? Lá em Eclesiastes nós lemos que devemos aproveitar, né, do sofrimento do nosso trabalho aqui na terra, com a nossa família, não é verdade? Essa é a porção, a herança que Deus nos deu, isso é uma bênção. Mas quanto mais nos aproximamos do Senhor nosso Deus, menos nós queremos saber das coisas aqui dessa terra, da cultura de pecado ao nosso redor, e mesmo até daquilo que é lícito, porque até o lícito vira pecado, dependendo da ótica com que nós olhamos para estes objetos, coisas ou pessoas. Somente por Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e é este Espírito que nos dá força. Essa doutrina é fundamental para a santificação, porque se você acha que você sozinho vai vencer o seu pecado, não vai. Eu não vou, mas o Espírito Santo está aí, e é Ele que nos fortalece. Então, se eu quiser ir orar e buscar o Senhor vai me fortalecer pelo Espírito Santo para vencer as tentações e essa batalha espiritual contra o meu próprio pecado. Um segundo entendimento nesse texto é que somente pelo Espírito Santo nós agradamos a Deus. Só agradamos a Deus
pelo Espírito Santo. Não tem como agradar a Deus se não for através do Espírito. O Senhor Jesus é o nosso mediador, não há outro. É Ele que nos levou até Deus pelo sacrifício na cruz. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus também, é quem nos fortalece na caminhada, na nossa peregrinação até a volta de Cristo, ou até o Senhor nos chamar. E só vamos agradar ao Senhor pelo Espírito. Olha Romanos 8, verso 5, aí na sua Bíblia. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Inclinar aqui significa andar de acordo com, ou é como você se inclinou, você pendeu para um lado, ou você pendeu para o outro lado. Então, um lado é o da carne, mais uma vez a palavra carne, que se refere ao pecado, natureza de pecado. E a outra inclinação é para o Espírito. Então, essa é a luta, ou o pecado, ou o Espírito. Veja que, em momento nenhum, Paulo diz que nós temos condição de vencer o pecado, mas se eu me inclino para o Espírito me capacita a vencer os pecados. E outra palavra interessante no verso 5, além de inclinar, é o cogitar. Cogitar aqui se refere ao pensar, colocar na mente, refletir. E tudo começa aqui, não é verdade? Às vezes, estou em santidade, né? Eu não mato, não bebo, não fumo, não faço isso nem aquilo, tenho vício, sou um cidadão, estou andando de santidade. Aqui, é o problema. Os pecados estão aqui, e vencer os pecados da mente e do coração, aí é que é o mais difícil, e é a luta constante, diária, pensar no pecado, na carne. É isso que nós temos que retirar da nossa vida. O pensar no pecado, temos que retirar da nossa vida. Temos que somente pensar nas coisas do Senhor. Paulo diz isso lá aos Filipenses de uma maneira, muito clara, o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Aquilo que é justo, que é bom, tudo que agrada a Deus, é o que tem que ocupar o nosso pensamento. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conheceu a mente de Jesus Cristo para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Todo crente em Jesus tem potencialmente a mente de Cristo. Podemos pensar como Jesus quer que pensemos, pensar na ótica de Deus, sempre tomar decisões como se Deus estivesse tomando por nós tais decisões. O crente é assim. Tudo que ele vê, que ele enxerga, ele tem que enxergar com os óculos do Espírito Santo, olhando através do Espírito, nunca através do pecado e da carne. E só tem essas duas formas de ver as coisas, entende? Está lá uma pessoa, me agrediu, eu tenho que olhar com os olhos do Espírito. Como eu posso usar esse momento de agressão para ganhar esta pessoa? Jesus me ensinou. É quando eu sou humilde e não revido. É difícil? Muito. Mas assim eu posso ganhar esta pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, as atitudes falam muito mais do que as palavras na pregação dos crentes. Porque tem muita gente pregando errado. Quando eu digo pregando errado, é um negócio agressivo, é um negócio esquisito, é pregando prosperidade, teologia da libertação, o que não está na Bíblia. E as pessoas criaram uma ojeriza do crente que vem pregar o evangelho, né? Porque, está querendo me vender um produto, e não é isso, pelo contrário, o que nós estamos oferecendo, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, Paulo chamou de tesouro. Nós estamos compartilhando um tesouro com uma pessoa, mas na cabeça dela é como se nós estivéssemos vendendo um produto para recolher um dinheiro, e não é isso. Então nós temos que pregar o evangelho através das nossas atitudes, dos nossos testemunhos. E se você tem um testemunho que agrada a Deus primeiramente, quando você abrir sua boca para falar da mensagem de salvação no nome de Jesus, para alguém que vive com você e que ainda não creu, rapaz, essa pessoa vai lhe ouvir, mesmo que você seja pecador, mas certamente você foi luz na vida daquela pessoa em muitos momentos, ela vai lhe escutar. E pode ser que o Espírito de Deus haja na vida dessa pessoa e ela venha a crer.
Nós temos a mente de Cristo, temos que pensar como Cristo e não cogitar, refletir e pensar nas coisas do pecado. Ou pensamos na carne, ou pensamos no Espírito. Não tem um meio termo, não tem como ter os dois, certo? E aí, essa é a ideia, temos que escolher, e essa é a decisão diária. Lá em Efésios 4,17, nós lemos ainda, Efésios 4,17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Paulo estava escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja grande. Essa igreja é citada também lá nas epístolas, nas cartas de Jesus, no Apocalipse, capítulo 2. E a ideia aqui, parece que os crentes daquela igreja, eles estavam andando como os não crentes. É possível isso acontecer, é triste, mas é possível. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade aqui, entenda, é a inutilidade dos pensamentos no pecado. O entendimento deles, mais uma vez uma palavra que se refere a pensamentos, é um entendimento obscurecido, entendimento das trevas, entendimento que opta pelo pensamento de pecado, alheios à vida de Deus. Alheio, é uma pessoa alheia, é uma pessoa que não vive com Deus. Lembre-se, Romanos 5, fomos reconciliados. Relacionamento com Deus. Como pode um crente salvo ser alheio à vida com Deus? Não conversa com Deus? Não busca o Senhor? Será que na sua vida, se chegar um governador, um presidente para falar com você, como você vai reagir? Ele chega no seu trabalho, na sua casa, na rua, sei lá, e conversa com você. Como você vai se comportar com aquela autoridade falando com você? E Deus, que está todo dia à nossa disposição para conversarmos com Ele, para buscarmos a força que Ele tem para nos dar, o perdão dos nossos pecados, sanidade, nós encontramos sanidade em Deus, porque essa vida em que vivemos, redundantemente falando, é loucura, é ou não é? Mas olha, quando você se encontra com o Senhor para orar, com paz e tranquilidade, liga celular, TV, som, tudo, aí você conversa com Deus ali, sem ninguém lhe atrapalhar, conta para Deus, tudo que você está sofrendo, todas as perseguições, injustiças que fizeram com você, conte para o Senhor, suplique o perdão e a bênção dele, e o Senhor há de agir na nossa vida e nos nossos corações. Mas não podemos ser como esse povo de Éfeso, pelo menos alguns deles, obscurecidos no entendimento, alheios à vida com Deus. Os crentes podem se tornar assim. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Escolha o Espírito, não cogite as coisas da carne, ou seja, as coisas do pecado. O pendor aqui se refere ao desejo. Qual o seu objetivo de vida? Olha Romanos 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor. O que é o pendor? Imagina um pêndulo que ele vai para uma extremidade, vai para outra extremidade. É o objetivo do pêndulo. É o pendor ali. É o desejo. Qual o seu desejo? É o pecado, a carne, ou é obedecer a Deus? Isso é santificação. Nosso desejo tem que ser obedecer ao Senhor. E aí vem um elemento muito importante. Mas eu não sinto vontade. É isso mesmo. O pecador não sente vontade de obedecer a Deus. Parece que a palavra de Deus é ruim, parece que as coisas de Deus são espinhosas. Parece, mas não são. Vamos ver lá no capítulo 12, o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas este é o passo de fé para todos nós crentes que vivemos na modernidade. Escolher sempre a vontade de Deus, mesmo quando não estou com vontade. Não se faz a obra de Deus só quando se está com vontade, só quando se está feliz, só quando se está com saúde, só quando tudo se encaixa. Não, nós crentes em Jesus fomos chamados por Deus para sermos filhos de Deus
porque temos uma missão, a missão de ser luz no meio das trevas, de proclamar o nome de Deus. Cada crente aqui, onde você estiver, essa é a missão para a glória de Deus. Aí as minhas emoções, entregue ao Senhor, entregue e faça o que Deus diz. Isso é fé, isso é fé. A turma inverte. Quando eu digo turma, eu estou falando dos evangélicos. Eles invertem as coisas, não são todos, mas são muitos. Primeiro eu resolvo as minhas emoções, para depois eu fazer a obra de Deus. E aí tem uma terceira via de evangélicos. Primeiro eu me preocupo com as minhas emoções, essa é a obra de Deus. E Deus? Deus não precisa de nós, certo? Deus vai realizar a obra dele. Quando Jesus voltar, todo mundo que é para se converter vai se converter. A igreja vai ser vitoriosa, a igreja verdadeira é a igreja dos convertidos em Jesus. Ela vai vencer, porque Jesus garantiu a vitória dessa igreja. Quando eu decido participar desta igreja vitoriosa, não é porque Jesus precisa de mim, mas é porque é o privilégio que Jesus me deu para batalhar pela fé, nesta batalha espiritual, vencendo o meu pecado e sendo luz no meio das trevas. O pendor é o desejo, é o objetivo, que o nosso pendor seja para o espírito. Percebe que o tempo todo ele faz o contraste, a carne e o espírito? Romanos 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se alguém tem por objetivo algo que não é do Espírito Santo de Deus, mas é a carne, é o pecado, saiba disso. No momento que você escolheu não obedecer a Deus, você escolheu a inimizade com Deus. Então, você não está tendo o favor de Deus neste momento na sua vida. Por isso, ao perceber o seu pecado, arrependa-se e confesse imediatamente, para que o desfavor do Senhor não esteja sobre você. E Paulo está falando aqui para crentes que muitas vezes escolhem o pecado, o pendor da carne. Eu sei que às vezes, tenho certeza que é muito difícil para todos nós lutar contra o pecado, e que existem situações complicadíssimas na vida de cada um aqui, sabemos disso, mas se você creu no Senhor Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, você tem toda a condição de escolher a vontade do Senhor. Se é fácil ou não, eu sei que não é, mas é o melhor, é o que dá vida, é o que dá prosperidade. Não estou falando só prosperidade financeira, mas prosperidade para a vida. E assim o Senhor nos sustenta, temos o favor de Deus, Ele nos protege, Ele cuida. E nós vamos percebendo ao longo dos nossos anos nesta peregrinação, como o Senhor é bondoso para conosco. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 20, nós observamos sobre as obras da carne. E uma das obras da carne é a inimizade. Inimizade contra Deus, quem pende para o pecado, quem pende para a carne. Romanos 8, verso 8. Esse versículo nos mostra que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. Ou você está no pendor do Espírito, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, é o Espírito que te carrega, você tem a mente de Cristo, só pensa nas coisas de Deus, é pecador, vai pecar, vai, é impossível não pecarmos, no entanto, a minha inclinação não é para o pecado, pelo contrário, eu quero odiar o pecado, odeio o meu pecado, vou esmurrar o meu pecado de alguma maneira. O meu pendor é para o Espírito. Só assim agradamos ao Senhor. Se você pender para a carne e escolher o pecado, certamente você não obterá o favor de Deus e não estará se santificando. Na prática, os anos vão passando. E você percebe as situações difíceis na vida. E mesmo nas situações difíceis, cadê a alegria? Cadê o prazer? Hoje de manhã falamos sobre o amor pela palavra. Cadê esse amor pela palavra?
Cadê esse amor de Deus? Parece que deu uma esfriada na minha vida. O que foi que houve? Talvez, em algum momento lá atrás, você pendeu para a carne, escolheu o pecado. E deixou. Pecados, às vezes, que ninguém enxerga, porque quando enxerga, aí um irmão chega, exorta e vai ajudando. Aconselha, exortação é aconselhar. Mas quando não se enxerga, aí o crente vai carregando esse pecado. Isso vai destruindo, vai nos afastando de Deus, vai nos esfriando. E aí o culto perde o sentido, a obra da igreja perde o sentido. E acabamos num momento muito triste. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Na minha adolescência eu tinha uma dificuldade grande para saber como é que eu sei que eu amo a Deus. E eu fiquei, acho que meses com isso na cabeça. Como é que eu sei? Eu não tenho nenhuma prova de que eu amo a Deus. Como é que eu sei que eu estou amando a Deus? Porque é uma coisa muito subjetiva. E eu ficava, e agora? Quando eu li esse versículo, foi libertador para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso é santificação. É assim que agradamos a Deus. Esse é o pendor do Espírito. O Espírito nos mostra que obedecer a Deus é o melhor. Eu vou errar, mas eu não quero errar. Vou mortificar essa carne, que infelizmente essa natureza de pecado que me atrapalha. Por isso que eu quero que Jesus volte logo. Certamente seremos muito felizes no novo céu e nova terra, na ressurreição com o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, esta batalha diária, esta batalha é constante. E somente agradamos a Deus no pendor do Espírito, guardando os mandamentos do Senhor. Não estou falando só dos 10 mandamentos, estou falando de tudo que Deus ordena na sua palavra para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é santificação. Santificação não é somente uma emoção, certo? Você pode até estar emocionalmente calado, triste, pelas dificuldades. É compreensível. Você pode estar comedido, talvez não esteja pulando de alegria, porque está enfrentando a prova. E nós temos que respeitar isso nas pessoas. Às vezes achamos que ser santo e estar em comunhão com Deus é só alegria, é só riso. Espera aí. Tem um momento da prova, tem um momento da tribulação. E aquele irmão está se santificando no meio da dificuldade, no pendor do Espírito, obedecendo os mandamentos de Deus, mas está difícil. Lá na frente talvez ele tenha um momento de grande alegria. E tem uns momentos sim, de grande alegria quando passamos da prova, quando percebemos, venci, no poder do Espírito, o Espírito me capacitou, venci a prova, agora estou mais perto do Senhor que antes. E é muita alegria, muita felicidade quando isso acontece na vida de um crente no Senhor Jesus Cristo, e é bom compartilharmos isso uns com os outros. Só agradamos a Deus quando estamos nesse pendor do Espírito, quando entendemos que o Espírito habita em nós, todo sempre, para nos fortalecer contra os nossos próprios pecados. Então, se um dia você reconhecer que não consegue vencer a sua tentação, é isso mesmo, não consegue. Mas o Espírito que habita em você, que é crente, lhe capacita, e lhe dá poder para vencer. Você só tem que querer. O terceiro entendimento, vamos deixar para o outro domingo. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos capacite a vivermos assim, pelo Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Pai amado, porque a Tua palavra é perfeita. O Senhor fez tudo por nós. Nos livrou da condenação do pecado, nos deu o outro Consolador, porque Jesus preparou a chegada dele. E este, que é o Espírito Santo, que habita em nós, nos fortalece diariamente, a todo instante, para vencermos as nossas provas. Pai amado, nos ajuda a ter fé na Tua palavra. Nos ajuda a crer na instrução que o Senhor nos dá, nesses textos tão claros da epístola de Paulo aos Romanos. Ajuda-nos a sermos filhos Teus corajosos, guerreiros contra o pecado, o nosso próprio pecado, para que obedeçamos a Tua palavra,
e agrademos ao Senhor. E essa é a nossa alegria. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus esteja lhe abençoando nesta semana, lhe fortalecendo. Não esqueça sempre de buscar o Senhor. E agora haverá um momento de oração silenciosa no pós-lúdio. Você pode orar, conversar um pouco mais com o Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe. Boa noite.